Cole perguntou, dos malucos que fazem rap, quem você acha que tem um nível mais profissional? O Enigma? Cole, primeiro a gente precisa entender o que a gente entende por nível profissional. Profissional tem a ver com profissão. Com o nível do que trabalha daquilo, de viver daquilo e aquilo ser a profissão deles, provavelmente são os maiores. 7MZ, Mega Rap, é muito provável que os menores, por mais que façam algo muito bem feito, não tenha cunho profissional ainda. Agora, se você tá usando o termo profissional como um sinônimo de qualidade, aí a gente precisa entender a diferença entre a qualidade técnica e qualidade de produto. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar esse energético, tem qualidade pra mim. Só que essa qualidade é um sinônimo de gosto, e o gosto é subjetivo. Para saber se tem qualidade de fato, a gente teria que passar por um laboratório, fazer análises e quantificar a partir de traços objetivos. E aí a gente conseguiria dizer. Então, o que dá pra gente dizer é quais são aqueles artistas que de alguma forma têm uma riqueza maior de recursos, de elementos. Por exemplo, o Enigma tem uma riqueza vocal muito grande nas músicas dele. Tem técnicas vocais que são difíceis, como o drive, por exemplo, que ele utiliza. A parte de arranjo é muito bem elaborada, é muito bem construída, o que não quer dizer que as pessoas vão ouvir e dizer, nossa, esse é o cara mais foda que tem. Entende? O termo profissional não é um termo muito bom pra gente pensar nesse sentido. Nem o termo bom também, porque você dizer que McDonald's é bom, uma nutricionista vai dizer, não é bom, porque depende do prisma pelo qual a gente tá julgando o que é ou não qualidade. Então, eu acredito que cada artista tem uma certa riqueza em alguns elementos específicos. A Felícia, por exemplo, tem uma impostação, pra mim, que é uma das mais fodas, assim. Que é muito legal, são muito legais. O Taos tem uma parte rítmica, poética, prosódica, que eu acho muito interessante. O Rodrigozinho tem uma ousadia de experimentação, de fazer um som mais experimental que eu não costumo ver nos outros. O Lex Clash tem um envolvimento e interpretação muito legais. E o cara do ovo tá passando aqui na rua. Depende do que a gente vai observar, do que a gente vai julgar, entende? Se eu for falar, como são os melismas do Enigma? São nota 0, porque não tem melisma basicamente, entende? O Enigma usa mais outras coisas, mas é importante essa pergunta porque geralmente, quando a gente é mais jovem, a gente tenta buscar argumentos racionais para explicar aquilo que na verdade é emocional. Se você perguntou e já propôs o Enigma, é muito provável que você gostaria que eu dissesse que é o Enigma, quando na realidade o teu julgamento de ser o Enigma não é porque o Enigma é melhor, porque você gosta mais, entende? E tá tudo bem, cada um gostar de um, e tá tudo bem a gente divergir nisso aí. Aliás, isso é algo que acontece mesmo no âmbito da política, quando a gente cresce e começa a prestar atenção em outros temas, se você perceber, isso acontece na política. As pessoas falam, qual você acha que é o político que mais se preocupa com o lado social? Você percebe que a pergunta já tá tendenciosa, ela já tá querendo levar pra algum lado. Quando na realidade, muitas vezes, a maioria das vezes, as escolhas políticas são emocionais, não são racionais. Para serem racionais, a gente precisaria olhar uma série de coisas que a gente não olha, por exemplo. Isso me lembrou uma história de uma vez que eu tava conhecendo uma moça e ela perguntou pra mim o que eu achava do Bolsonaro como presidente. Na época o Bolsonaro era presidente. A minha resposta foi, cara, eu não sei quais são os atributos de um presidente. Na época eu não sabia. Eu não sabia nem a diferença de chefe de estado e chefe de governo. Não sabia nem o que era um estado, por exemplo. Aí eu falei, eu não sei quais são as atribuições, quais são as tarefas de um presidente pra eu conseguir dizer se o Bolsonaro tá fazendo bem ou não. Eu sei que ele fala um monte de merda na mídia, eu vejo como líder, como uma pessoa, como um comunicador, eu acho ele muito ruim, bem ruim, assim, bem inadequado. Agora, como presidente, eu preciso entender quais são as atribuições. Mas olha o país do jeito. Sim, mas o presidente não é responsável pelo país como um todo. O presidente é responsável no âmbito federal, entende? O que acontece nas escolas estaduais, por exemplo, não é do âmbito do presidente, é do âmbito do governador. Na época eu não entendi um monte de coisas sobre política que depois eu fui estudar. E eu me lembro de ter falado isso pra ela. Eu falei, eu não sei quais são as atribuições de um presidente pra conseguir julgar. Então, no âmbito dos animes, é legal a gente pensar isso também. A gente entender que não necessariamente o que a gente gosta é o melhor. E a gente nem precisa tentar provar que eles são os melhores pra justificar o nosso gosto. A gente pode gostar daquilo que não é bom também. Tudo bem. A gente não veio pro mundo pra gostar somente do que é melhor. A gente veio pro mundo pra viver. E a gente gosta de coisa boa, a gente gosta de coisa que não é boa. Todo mundo tá nesse mesmo barco, nessa mesma jornada. Respondido, cara. Respondi de uma forma um pouco mais ampla, né? Mas espero que você tenha absorvido alguma coisa legal.